Olá, meus queridos, a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez com mais um estudo com base na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E esse estudo é parte da Bíblia de Estudo Pentecostal Almeida, revista e corrigida, edição de 1995. Uma Bíblia muito boa, cheia de elementos para que possamos compreender e estudar a palavra de Deus. Muito bem. No estudo de hoje vamos falar sobre a lei do Antigo Testamento. O versículo base está em Êxodo 20, versículo 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Um dos aspectos mais importantes da experiência dos israelitas no Monte Sinai foi o de receberem a lei de Deus através do seu líder Moisés. A lei mosaica, no hebreu Torá, que significa ensino, admite uma tríplice divisão. A lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um santo viver, como podemos observar no capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Outro aspecto é a lei civil, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação, como vemos nos capítulos 21, primeiro, até o capítulo 23, versículo 33. E também a lei cerimonial, que trata de forma e do ritual da adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial, aonde podemos ver no capítulo 24, 12, até o capítulo 31, 18. Note os seguintes fatos no tocante à natureza e à função da lei no Antigo Testamento. Primeiro, a lei foi dada por Deus em virtude do concerto que ele fez com o seu povo. Ela expunha as condições do concerto e que o povo devia obedecer por lealdade ao Senhor Deus, a quem eles pertenciam. Os israelitas aceitaram formalmente essas obrigações do concerto, como podemos conferir no capítulo 24, versículos 1 a 8. Em segundo lugar, a obediência de Israel à lei devia fundamentar-se na misericórdia redentora de Deus e a sua libertação do povo, como podemos observar no capítulo 19, versículo 4, que diz: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Em terceiro lugar, a lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo. Podemos ver capítulo 19, 4 e 6, capítulo 21 a 17, 21, 1 até o capítulo 24, versículo 8. E prescrevia os sacrifícios de sangue para a expiação pelos pecados. A lei não foi dada como meio de salvação para os perdidos. Ela foi destinada aos que já tinham um relacionamento de salvação com Deus. Antes, pela lei, Deus ensinou o seu povo como andar em retidão diante dele, como seu Redentor, e igualmente diante do seu próximo. Os israelitas deviam obedecer à lei mediante a graça de Deus, a fim de perseverarem na fé e cultuarem também por fé ao Senhor. Em quarto lugar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento,
A total confiança em Deus e na sua palavra e o amor sincero a Ele formaram o fundamento para a guarda dos seus mandamentos. Israel fracassou exatamente nesse ponto, pois constantemente aquele povo não fazia da fé em Deus, do amor para com Ele de todo o coração e do propósito de andar nos seus caminhos, um motivo de cumprirem a sua lei. Paulo declara que Israel não alcançou a justiça que a lei previa, porque não foi pela fé que a buscavam. Em quinto lugar, a lei ressaltava a verdade eterna, que a obediência a Deus partindo de um coração cheio de amor. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 9, lemos assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Duas árvores do jardim do Éden tinham importância especial. A primeira, a árvore da vida, provavelmente tinha por fim impedir a morte física. É relacionada com a vida perpétua. O povo de Deus terá acesso à árvore da vida no novo céu e na nova terra. Segundo, a árvore da ciência do bem e do mal tinha a finalidade de testar a fé de Adão, a sua obediência a Deus e a sua palavra. Deus criou o ser humano como ente moral capaz de optar livremente por amar e obedecer ao seu Criador, ou por desobedecer-lhe e rebelar-se contra a sua vontade. Em Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 5, fala assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deus anela comunhão com seu povo e lhe dá esse único e indispensável mandamento que vincula esse povo a ele mesmo. Primeiro, retribuindo o seu amor com amor, gratidão e lealdade. Os israelitas o conhecerão e nele se deleitarão pelas provisões do concerto. Desde o mandamento e o primeiro grande mandamento, juntamente com o segundo mandamento, amar ao próximo, depende toda a lei e os profetas. A verdadeira obediência a Deus e aos seus mandamentos somente é possível quando brota da fé em Deus e do seu amor. E isso levaria uma vida feliz e rica de bênçãos da parte do Senhor. Desde o marco inicial da história, a raça humana tem estado vinculada a Deus mediante a fé na sua palavra e a obediência à mesma, como verdade absoluta. A vida por meio da fé e obediência foi o princípio renegado da comunhão que Adão tinha com Deus no Éden. Adão foi advertido de que morreria se transgredisse a vontade de Deus e comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Esse risco de morte tinha de ser aceito pela fé, tendo por base aquilo que Deus dissera, posto que Adão ainda não tinha presenciado a morte humana. O mandamento de Deus a Adão foi um teste moral. Este mandamento significou para Adão uma escolha consciente e deliberada de crer e obedecer, ou de descrer e desobedecer à vontade do seu Criador. Enquanto Adão cresce na palavra de Deus e obedecesse, viveria para sempre e em maravilhosa comunhão com Deus. Se pecasse e desobedecesse, colheria a ruína moral e a ceifa da morte. Em sexto lugar, a lei expressa a natureza e o caráter de Deus, seu amor, bondade, justiça e repúdio ao mal.
Os fiéis israelitas deviam guardar a lei moral de Deus, pois foram criados à sua imagem e semelhança. Em sétimo lugar, a salvação no Antigo Testamento jamais teve por base a perfeição mediante a guarda de todos os mandamentos. Inerente no relacionamento entre Deus e Israel estava o sistema de sacrifícios, mediante os quais o transgressor da lei obtinha o perdão, quando buscava a misericórdia de Deus, com sinceridade, arrependimento e fé, conforme a provisão divina expiatória mediante o sangue. Em oitavo lugar, a lei e o conserto do Antigo Testamento não eram perfeitos, nem permanentes. A lei funcionava como um tutor temporário para o povo de Deus até que Cristo viesse. O antigo concerto agora foi substituído pelo novo concerto, no qual Deus revelou plenamente o seu plano de salvação mediante Jesus Cristo. A carta aos Gálatas que Paulo escreve, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 19: Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Logo, para que é a lei? Palavra traduzida lei significa ensino ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou a qualquer mandamento no Antigo Testamento. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial no concerto mosaico. A respeito desta lei, Paulo declara várias coisas. Primeiro, a lei foi dada por Deus por causa da transgressão, a fim de desmontar que o pecado é a violação da vontade de Deus e despertar os homens a verem sua necessidade de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo. Segundo, embora o mandamento fosse santo, bom e justo, era inadequado porque não conseguia transmitir vida espiritual nem força moral. Terceiro, a lei funciona como um aio ou tutor do povo de Deus até que viesse a salvação pela fé em Cristo. Nessa função, a lei revelou a vontade de Deus para o comportamento do seu povo, proveu o sacrifício de sangue para cobrir os pecados do seu povo, apontou para a morte expiatória de Cristo. A lei foi dada para nos conduzir a Cristo a fim de sermos justificados pela fé. Mas agora que Cristo já veio, ainda que a função da lei como supervisora, por isso já não se deve buscar a salvação através das provisões do antigo concerto, nem pela obediência de suas leis ou do seu sistema de sacrifícios. A salvação agora tem lugar de conformidade com as provisões do novo concerto, a saber, a morte expiatória de Cristo, a sua ressurreição gloriosa e o privilégio subsequente de pertencer a Cristo. E, em nono lugar, a lei foi dada por Deus e acrescentada à promessa por causa das transgressões. Tinha o propósito de prescrever a conduta de Israel, definir o que era pecado, revelar aos israelitas sua tendência inerente de transgredir a vontade de Deus e de praticar o mal, despertar neles o sentimento da necessidade e misericórdia, graça e redenção divina. Amém. Glória a Deus. Deus possa abençoar tua vida. Eu espero, meus queridos, que você possa estar lendo a Bíblia, pesquisando, saber entender o significado da lei e o significado do sacrifício de Cristo hoje em nossas vidas. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para que o Senhor possa continuar nos abençoando e te abençoando também. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe.